Se essa palavra tocar seu coração, se inscreva agora. Aqui, todos os dias, caminhamos com o Evangelho. Fique agora com a palavra do dia. O Evangelho de hoje é Mateus 10, do 16 ao 23. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que disser. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não serei vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa de meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vós perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Somos exortados a viver o nosso dia a dia como ovelhas que escutam o pastor e põem em prática os seus ensinamentos por onde andarem. Assim como enviou os seus discípulos, Jesus nos envia em missão e nos dá instruções. Não fiqueis preocupados como falar ou o que disser. E naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. O Espírito Santo é quem faz a sua obra em nós. Prudência, simplicidade, firmeza, convicção e principalmente perseverança. Ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas significa que não devemos ser alienados, passivos, confiantes demais, nem tampouco arrogantes, cheios de soberba e de sabedoria humana. Na caminhada da nossa vida humana e espiritual, iremos encontrar aquelas pessoas que tentarão de alguma forma nos fazer desistir de lutar e irão querer nos intimidar. Nós temos a tendência de desanimar diante das situações adversas, principalmente quando se trata das coisas de Deus. Tudo nos desestimula e ficamos, às vezes, parados, sem saber o que fazer ou o que dizer. Porém, o Senhor nos adverte e nos prepara. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. E também, mas o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O Senhor já nos deu a maior arma para que possamos enfrentar os lobos no meio do caminho que perseguimos.
Buscamos a santidade e o Espírito Santo é quem nos educa e nos ensina, nos prepara e nos conduz para que possamos perseverar até o fim. Vinde, pois, Espírito Santo de Deus. Jesus nos oferece salvação e nos chama à conversão, mas para isso temos que enfrentar os lobos, isto é, os desafios da vida, todos os dias, sem descansar. A salvação de Jesus é para hoje. As perguntas de hoje são: como você tem enfrentado os lobos na caminhada da sua vida? Você é uma pessoa perseverante? Você se acovarda diante das dificuldades e pensa em desistir de lutar? Você tem sido prudente e simples nas suas ações como Jesus manda? Você confia no poder do Espírito para superar a sua fragilidade diante dos tribunais humanos? Você tem convicção do que fala? Se Jesus é o bom pastor, por que então, como lemos no Evangelho de hoje, envia algumas de suas ovelhas para o meio dos lobos, além de prever com bastante realismo as perseguições que elas hão de sofrer? A resposta é simples, porque essas ovelhas serão sempre odiadas pelo mundo, assim como foi aquele que as enviou, conforme o vaticínio feito na última ceia. Se o mundo vos odeia, sabeis que me odiou a mim antes que a vós. Eis porque se iludem certas pastorais que, apesar de toda boa vontade, pensam ser possível anunciar o Evangelho sem despertar a ira e a indignação de quem ainda vive no pecado e na ignorância. É claro, sim, que nem todos reagem com virulência à pregação de Cristo, mas nem por isso deixa de ser verdade que a esmagadora maioria das pessoas odeia a igreja. Se, com efeito, o próprio amor se fez carne e foi crucificado, se os santos muito amaram e foram martirizados, se os pregadores, enfim, anunciaram a verdade e foram rejeitados, por que motivos achamos nós que, com o nosso bom mocismo e a nossa caridade aguda, não sofreremos as mesmas coisas, as mesmas investidas do diabo e dos amigos do ódio e da mentira? Não é temerária imprudência, mas zelo e amor o que leva Jesus a advertir os apóstolos, e por meio deles, a todos nós, acerca do risco que não podemos deixar de enfrentar. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Isso, longe de sofrer o nosso apostolado, deve infundir-nos ainda mais ânimo, porque é o nosso pastor quem nos protegerá e é a sua virtude que fará dar bom fruto a palavra que por nossa boca ele quer espalhar. Quando vos entregarem, não vos preocupeis em como ou o que falar. Naquele momento, vos será dado o que falar, pois não sereis vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai falará em vós.
Que o Senhor nos conceda, pois, a graça da perseverança, a fim de nos mantermos fiéis à sua doutrina, firmes diante das negações do mundo e prontos para aceitar com espírito de reparação todos os sofrimentos por que tivermos de passar. Esse será salvo. Que Deus te abençoe. Bom dia.